Amém, glória a Deus. Aqui estamos mais uma vez para ouvir da palavra do Senhor. E nesta noite é um prazer muito grande para mim e para a igreja em Bocaina e também em Pouso Molhado receber pela primeira vez o nosso presidente da denominação, o pastor Luiz César. Pastor Luiz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para ser um instrumento de Deus nesta noite para transmitir a tua palavra. Tenho certeza que seremos impactados mais uma vez pela palavra de Deus. Fale, pregue e que Deus o use de uma maneira poderosa para falar aos nossos corações. Pastor Luiz César, muito obrigado. Que Deus abençoe e pregue para nós nessa noite. Graça e paz, meus irmãos, pastor Elias, irmãos da nossa igreja cristã evangélica, aí de Bocaina. Que Deus abençoe. Obrigado pelo convite para falar aos irmãos neste dia. Eu sou o pastor Luiz César, sou o presidente da nossa denominação. Quero muito estar com os irmãos assim que essa pandemia passar. Quero estar aí com os irmãos no final de semana, com o pastor Elias, conhecendo a igreja e estarmos juntos experimentando as mais ricas bênçãos do Senhor. Quero ler com os irmãos Lucas capítulo 10, versículos 1 a 12, texto onde Jesus envia os discípulos, texto bastante pertinente para uma visão missionária, especialmente a partir dos olhos de Jesus, do ponto de vista de Jesus. Lucas 10, 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário, e não andeis ansiosos a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém? No final eu quero orar com os irmãos. Queridos irmãos, se o Senhor Jesus ainda vivesse entre nós e Ele pudesse estar aí na sua cidade e pegasse nas suas mãos, por onde Ele levaria vocês? O que Jesus gostaria que vocês vissem aí nessa região, nessa cidade, nas fazendas? Qual seria o olhar de Jesus? O que o incomodaria? O que chamaria a sua atenção? Certamente, o que Jesus mais procuraria seriam as pessoas que ainda não o conhecem como seu Senhor e Salvador. O olhar dele é assim. Lucas 19:10 diz que ele veio para salvar e buscar o perdido. É essa a visão de Jesus. Jesus vê o mundo dividido em duas categorias, os salvos e não salvos, os que vão para o céu e os que vão para o inferno. Ele gostaria muito
de conduzir muitos ao céu. Ele gosta, ele quer. Talvez seja isso que Jesus faria se pegasse, nas suas mãos e o conduzisse pela sua cidade, pela sua vizinhança. Ele olharia para aquelas pessoas que ainda não têm uma experiência com ele. Jesus considera em Lucas 12, 20, a gente vê um pouquinho mais à frente, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O apóstolo Paulo também tinha essa visão em Lucas 6,15, quando alguns discípulos estavam ali brigando sobre circuncisão, incircuncisão, se os crentes judeus deveriam se circuncidar, aliás, os crentes não judeus, os gentios. Paulo diz em Gálatas 6,15, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. O que vale a pena é uma pessoa ser nova criatura. Toda pessoa deveria ouvir do Evangelho, toda pessoa deveria ter o direito, deveria ter a oportunidade, melhor dizendo, de ouvir o Evangelho e ser salva, e ser apresentada ao Salvador, e esse texto nos ajuda nessa compreensão. Aqui Jesus está no meio do seu ministério, ele já tem um grupo aqui de 70 pessoas, e ele então demonstra toda a sua paixão pela salvação das pessoas do mundo inteiro da seguinte forma. Primeiro, Jesus ele escolhe mensageiros. O texto começa dizendo que ele designou outros 70. Veja que aqui Deus não está enviando anjos, Deus não está enviando ninguém sobrenatural. Ele está enviando 70 pessoas como você e como eu. Talvez se nós estivéssemos lá e fizéssemos parte do grupo de Jesus, ele nos enviaria. Da mesma forma, ele te envia, ele envia pessoas. No início, o grupo de Jesus compunha-se de 12, os 12 discípulos, que depois se tornaram 12 apóstolos. Aqui já são 70, o grupo já aumentou. Depois, em Atos 1,15, já são 120, e depois nós sabemos que Jesus envia milhares. Em Mateus 28, 19, ele diz para todos nós, ide por todo mundo. Eu vos envio, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações. Ele agora nos envia a todas as pessoas para que nós fizéssemos discípulos. Ele tem pessoas. Vejam que quando Pedro prega para Cornélio em Atos 10, antes de Pedro chegar, um anjo esteve com Cornélio, mas o anjo não pregou. O anjo não anunciou a mensagem a Cornélio. Poderia ter anunciado se quisesse, ou se pudesse, se lhe fosse permitido, ou se lhe fosse ordenado. Mas o anjo disse assim, vai buscar Pedro, que está lá em Jope, na casa lá de um irmão, de Simão. Então, somente quando Pedro chegou é que a mensagem foi enviada. Deus não usou anjos, Deus usa gente, Deus usa trabalhadores, Deus usa pessoas como nós. Ele age por intermédio de nós. As suas mãos são as mãos de Jesus hoje sobre a terra, os seus pés. Jesus fala pela sua boca, Jesus testemunha através da sua vida, e esse é o seu trabalho, esse é o nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, no lar, na vizinhança, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na escola. Deus usa pessoas como nós, ou nós pregamos, ou o homem se perde totalmente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,16, diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Essa é uma tarefa, e Jesus aqui, ele manda pessoas. Ele designou, versículo 1 de Lucas 10, 70. E agora ele envia a todos nós. Dessa forma, nós devemos ir a todas as cidadezinhas. Aqui ele diz que vocês devem ir de casa em casa, versículo 5. Vocês devem ir pelas vilas, pelas ruas. Em outros lugares ele fala pelos becos, anunciando a todos. Nós somos os mensageiros. Não é a televisão, não é simplesmente a rede social, a internet, não é simplesmente algo mecânico. Jesus está dizendo, vocês vão e vocês vão anunciar
a chegada do reino. Um coração com Jesus é um missionário, e uma pessoa sem Jesus é um campo missionário. Dessa forma, não se esqueça, querido irmão, que Jesus usa gente, pessoas simples. Vejam que desses 70, a maioria era gente muito simples, se não todos. Pescadores, lavradores, gente do lar, gente de profissão simples, gente simples como nós, que ele envia para pregar o Evangelho. Jesus tem mensageiros, e isso é muito importante. Nessa estratégia de Jesus, ele coloca na boca dos discípulos a mensagem. Ele diz aí no versículo 5, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. E no versículo 6, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não houver, ela voltará sobre vós outros. A primeira mensagem é de paz. Chegue no lugar e diga que há paz. Veja, aquela comunidade era dominada pelo exército romano. E Jesus diz paz. Quando Jesus encontrou os discípulos pela primeira vez, após a ressurreição, ele disse paz. Tem de paz, tem de bom ânimo, tem de paz. Queridos irmãos, a nossa mensagem é de paz. Não uma paz barata, não uma paz circunstancial, mas nós anunciamos um reino de paz. Quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, ele encontra uma paz que ninguém pode tirar. Aí na sua cidade, onde você estiver, pessoas estão sem paz. Gente nervosa, gente ansiosa, gente com medo das trevas, gente com medo do inferno, gente com medo do futuro, gente triste. E a nossa mensagem aqui é uma mensagem de paz. Pregue a paz, paz em Cristo. A mensagem de Jesus é uma mensagem de paz. Segunda mensagem aqui de Jesus é a mensagem de salvação, de urgência. A Bíblia diz que eles deveriam dizer, aí no versículo 9, curai enfermos que nela houver e anunciar-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Nós pregamos uma paz já aqui, uma paz eterna, uma paz universal, mas nós também pregamos a urgência da salvação. Diga que o reino de Deus está chegando. Jesus disse assim no início, vocês vão em cada cidade, versículo 1, para me preceder, isto é, vocês vão na frente e vão dizendo que eu estou chegando. Essa é a nossa mensagem de salvação. Nós estamos aqui para dizer, Jesus está voltando, o reino de Deus está sendo implantado, Jesus é Salvador, o reino de Deus está próximo, Jesus vem, ele está voltando. Nós nos sentimos como Noé, fazendo a arca e dizendo, o dilúvio vem, o castigo de Deus vem. Nós somos aqueles que anunciamos que Jesus está chegando, Ele está voltando, Ele está a caminho, e essa é a mensagem de salvação. É uma mensagem tão séria, meus irmãos, que Jesus disse que quando eles forem enviados, no versículo 4, não era para levar nem bolsa, nem alforje, nem sandália, isto é, você nem precisa ter dinheiro para fazer isso. Você não precisa ser rico para fazer isso. Você tem que andar. E quando ele diz para não levar bolsa, alforje, é para não ter peso. Nós precisamos desembaraçar do peso. Há tanta coisa que nos impede de evangelizar. Então aqui tire o peso, vá se afastando. Às vezes nós temos tantos compromissos que não evangelizamos. Às vezes nós gastamos tanto tempo vendo televisão, vendo filme, vendo Netflix, vendo série que não evangelizamos. Às vezes nós gastamos tanto tempo nas redes sociais, mas não evangelizamos. Às vezes nós gastamos tanto tempo no lazer, mas não evangelizamos. Eu penso que o sentido dessa palavra, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho, seja intrépido na evangelização. Evangelize pessoas, saia para evangelizar, tenha a determinação de evangelizar e dizer que o reino de Deus está próximo, Jesus está voltando. Essa é a mensagem principal. Nós não pregamos ação social com quanto a façamos. Nós dizemos que Jesus está voltando. E em terceiro lugar, nessa maneira de Jesus evangelizar e encher o nosso coração, é que ele tem uma estratégia. Vejam os irmãos que aqui no versículo 1,
ele diz assim, e os enviou de 2 em 2. Jesus sabe, ele sabia o que ele estava fazendo. Quando ele envia, por exemplo, de 2 em 2, por que ele não enviou os 70 para uma cidade? Os irmãos já imaginariam o impacto de 70 evangelistas chegando em Bucaina? 70 pessoas chegando na cidade, com trombetas e gritando, que impacto isso teria na cidade? Mas Jesus não fez assim. Jesus dividiu os 70 em 35 duplas. Primeiro, porque isso atingiria 35 cidades ao mesmo tempo, né? 35 vilas. Jesus tem pressa. Ele quer que nós sejamos inteligentes. Ele evitou essa aglomeração. Ele queria que as pessoas fossem de duas em duas. Mas também duas tem outro sentido. Por que ele também, já que é assim, que Jesus não enviou um por um? Que não enviou a 70 lugares ao mesmo tempo? Porque duas pessoas, elas se fortalecem. Enquanto uma está pregando, a outra está orando em espírito. Duas pessoas se fortalecem, uma tem um argumento, a outra tem outro. Elas se protegem. Duas pessoas têm mais facilidade de entrar numa casa, por exemplo, se tem só uma pessoa na casa, ou uma mulher, então duas pessoas dão um pouco mais de tranquilidade do que uma só. Então veja que Jesus ele tem um modelo para a igreja evangelizar. Cada igreja precisa encontrar o seu modelo. Uma igreja na capital tem um seu modelo, uma igreja no interior tem outro modelo. Aí, Jesus sempre vai colocar na mente da liderança da igreja, do seu povo, naquela vizinhança, daquela circunvizinhança, a maneira certa. O que é que devemos fazer? Jesus foi inteligente. Mas também Jesus, ele cuidou em relação à comida. Veja, no versículo 7 ele diz, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, versículo 8, comei o que vos for oferecido. Por isso eles não levavam bolsa, porque Jesus sabia que Jesus ia sustentá-los. Eles iam comer daquilo que as pessoas têm na casa. Essa é uma estratégia de Jesus. Isso aqui está dizendo para nós, irmãos, que Deus sempre suprirá as nossas necessidades quando nós estamos fazendo a obra de Deus. Aqui se cumpre Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas, as demais que ele havia falado, vos serão acrescentadas. Pode confiar. Se você quer ser um servo de Deus, um evangelista, se você quer fazer o trabalho, mesmo se Deus chamar alguém da sua igreja para ser um pastor ou um missionário no mundo inteiro, Deus sempre terá provisão. Foi Hudson Taylor que disse certa vez que o trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, terá sempre a provisão de Deus. Aqui Jesus disse, não tenham medo, eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar da igreja. Deus está cuidando da igreja nessa época de pandemia. A igreja sobreviverá, ela sairá mais forte. Deus sempre abençoa a sua igreja em épocas de crise. Em épocas de crise, de perseguição, de lutas, de dores, a igreja sai melhor, ela sai mais forte. Deus sempre nos dará também condição de investir. Veja, aqui tem aqueles que saem e tem aqueles que recebem, né? Às vezes Deus dá a alguns de nós a capacidade de contribuir, de ajudar com a obra missionária, de enviar missionários para o mundo inteiro. A terceira epístola de João fala, por exemplo, de Gaio, que recebia lá os missionários na sua casa, sustentavam e os encaminhavam durante a viagem. Eu quero terminar dizendo aos irmãos o seguinte: Jesus chamou aqui pessoas comuns como nós. Deus usa pessoas. Deus tem uma mensagem, a mensagem de paz, a mensagem de urgência. Jesus tem todo o sustento, tem todo o mecanismo, tudo está pronto. Quando alguém sai para fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, Deus sempre providencia, Deus sempre abre as portas. E eles fizeram isso, eles foram, e diz aí o versículo 9 que eles eram para curar enfermos, eles deveriam orar, eles deveriam, se eles fossem rejeitados, eles deveriam sair dali e não ter problema com isso. Eles nem sempre seriam aplaudidos, eles seriam rejeitados em alguns lugares. Mas aí eles foram, no versículo 17, para terminar, de Lucas 10, diz: então regressaram os 70
possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem ao teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis que dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu. Que coisa boa! Os discípulos voltaram com muita alegria. Quem faz a vontade de Deus, a faz com muita alegria. Há alegria no povo de Deus. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Salmo de número 100, versículo 1. Aqui no finalzinho, Jesus diz que quando eles saíram para evangelizar, Jesus viu Satanás ser derrotado. Quando alguém sai para evangelizar, quando alguém ama o próximo, quando alguém envia missionário, quando alguém contribui com a obra missionária, o reino das trevas é derrotado. Satanás é intimidado. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não obstante, Jesus diz: vocês não fiquem eufóricos porque expulsaram demônios, fiquem felizes porque vocês são salvos. O vosso nome está no livro da vida. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe o nosso querido pastor Elias, que Deus abençoe essa região, que os irmãos tomem nas mãos esse trabalho. Esse trabalho não é só do pastor, é de todos. Que Deus abençoe a igreja, que ela cresça, que ela evangelize, que ela contribua com a obra missionária, que ela envie missionário, que ela ore e que ela volte com muita alegria. Versículo 17, quem faz o trabalho de Deus sempre tem muita alegria. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus dê uma semana feliz na presença do Senhor. Deus vos abençoe. Amém. Amém, glória a Deus. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado com esta palavra, como eu fui. Vamos orar? Feche seus olhos e faz uma reflexão de tudo que o pastor Luiz César transmitiu nessa noite. Oremos. Senhor Deus, queremos agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor pregada e que com certeza falou conosco nessa noite. Deus, ó Pai querido, Pai amado, abençoa-nos, Pai, para que realmente venhamos a ser uma igreja transmissora de paz, que venhamos a ser uma igreja transmissora de esperança. Ó Deus, nesses últimos tempos que estamos vivendo, quantas famílias, quantas pessoas estão precisando de paz, mas uma paz verdadeira. Muitos estão procurando uma paz falsa, uma paz momentânea. E a igreja do Senhor tem para oferecer a paz verdadeira, a paz que vem do trono de Deus. E nós somos responsáveis para levar, transmitir, anunciar esta verdadeira paz. A segunda coisa, Pai, que nós podemos observar nesta palavra pregada nesta noite, foi que o Senhor usou duas pessoas, duas em duas. Ó Senhor, significa que as pessoas, ó Deus, sozinhas, elas podem até ir, anunciar, pregar, mas o desejo do Senhor é que tenha pessoas juntas ali, incentivando, encorajando, ajudando, motivando. Ó Senhor, ajuda-nos como igreja, em Pouso Molhado e em Bocaina. Ajuda-nos, Pai, que nós possamos ser um companheiro, uma bênção desta pessoa que estará no campo, que possamos ajudar financeiramente, ajudar com orações, ajudar com motivações, que essas pessoas que estão lá, elas possam sentir que por trás delas tem uma igreja que se importa, tem uma igreja que ora, que intercede, tem uma igreja que sustenta. Ó Senhor, nos ajude
para que venhamos a crescer e levar cada vez mais a palavra do Senhor. Pai, não permita-nos que sejamos uma igreja apenas gorda, como Eude. Abençoa-nos, Pai, para que venhamos ser uma igreja que movimenta, que envia, que ajuda, que sustenta aqueles que estão no campo. Sozinhos eles são e encontrarão muitas dificuldades, mas com uma igreja apoiando, com pessoas apoiando, eles com certeza encontrarão sustentação para manter no campo. Ajuda-nos, Pai, a ter esse despertamento, esse desejo de levar paz e de ajudar aqueles que estão no campo, que possamos ser parceiros, que possamos ser instrumentos de bênção para aqueles que estão à frente. Abençoa-nos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Luiz César, mais uma vez queremos agradecê-lo pela disposição, pela palavra que o Senhor ministrou para nós nessa noite. A Igreja Cristã Evangélica em Pouso Molhado, em Bocaina, agradece de uma maneira especial ao irmão. Que Deus abençoe. Em breve, queremos trazê-lo para o irmão conhecer aqui a nossa região, conhecer aqui o nosso povo. Que Deus abençoe o irmão, que Deus abençoe a família, no nome de Jesus. Amém?